Oi, boa noite. Agora sim chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto. Veja os destaques da edição de hoje. Casal de empresários morre em acidente na Dutra. Nupes divulga dados da cesta básica. Veja o que ficou mais caro e o que teve redução no preço. Corridas por aplicativo ficam mais caras, mas motoristas reclamam que não recebem o reajuste. Aventura em meio à natureza agrada turistas em Campos do Jordão. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Hoje a gente começa o TH+ Notícias com uma denúncia. Uma denúncia feita pela família de um idoso que morava em uma clínica na cidade de Tremembé. A polícia analisa essas imagens de câmeras de segurança. A família afirma que houve uma agressão contra o idoso de 89 anos. Esse segundo vídeo mostra o homem sentado em uma poltrona momentos após a queda. Dá para poder inferir do vídeo que nós tivemos acesso uma possível culpa que se caracteriza através da negligência até mesmo de uma imperícia, onde os funcionários ali da instituição de longa permanência para idosos, também conhecido como uma clínica sênior para pessoas já acima dos seus 65 anos, com um possível descuido, causou a queda grave e abrupta de um idoso com 89 anos, o senhor Eduardo, que acabou sofrendo a fratura do seu fêmur da perna direita. Pelo vídeo, a gente pode concluir que essa possível imperícia é justamente pela forma que o idoso foi tratado. Ele caiu, teve uma queda grave, uma queda brusca, sofreu a fratura do fêmur e logo em seguida há um manejo que demonstra uma certa incapacidade técnica para tomar aquele cuidado. O advogado afirma que houve demora no atendimento médico ao idoso, que fraturou o fêmur. Ao nosso ver, realmente demonstra uma negligência, ali a falta de uma ação efetiva e também uma imperícia, porque o jeito que foi tratado e essa longa espera até o hospital claramente demonstra uma falta de conhecimento técnico para atuação nessa área que é tão delicada, com pessoas tão delicadas também. O caso aconteceu nessa clínica, que funciona como residencial para idosos. A família chegou a pedir acesso às imagens, mas teve o pedido negado pela administração. Diante da recusa, o Ministério Público foi acionado e instaurou uma investigação formal. A vigilância sanitária também apontou falhas. A situação não foi registrada no livro da instituição, nem comunicada às autoridades, o que gerou um auto de infração. Em nota, a clínica afirmou que repudia qualquer ato que atente contra a dignidade humana e que, assim que tomou ciência do caso, instaurou uma apuração interna. A funcionária envolvida foi demitida. A clínica também disse que o paciente sempre recebeu atendimento médico regular com acolhimento humanizado. Já a defesa da família ajuizou uma ação contra a clínica. Concomitantemente com o andamento desse inquérito policial e da posterior ação penal, se assim for entendido, nós também vamos tomar todas as medidas cabíveis na esfera civil, seja ali numa demanda de ação por indenização de danos materiais como morais e também na esfera administrativa. Vamos ver se realmente a instituição está cumprindo com seus requisitos administrativos, tanto perante a prefeitura, tanto perante a vigilância sanitária e vamos ver o desenrolar dos fatos. A Polícia Civil informou que o delegado responsável pelo caso não está autorizado a conceder entrevistas. A clínica disse que colabora com as autoridades e que a investigação deve considerar não apenas a conduta pontual da ex-funcionária, mas também uma eventual omissão da família, que teria deixado de providenciar encaminhamentos a especialistas e a entrega de insumos essenciais. O advogado da família contestou a versão dada pela clínica referente aos cuidados dos familiares com o idoso. O advogado nega qualquer tipo de omissão da família e diz que a família sempre foi muito ativa e participava presencialmente quase todos os dias, seja para visita ou retirada do mesmo para passeios. Em Lorena, uma mulher procurou a Polícia Civil para relatar que foi vítima de agressões por parte do companheiro depois de uma festa familiar em Cachoeira Paulista. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que a discussão entre o casal começou ainda durante a festa e continuou depois deles decidirem deixar o local.
Já nas proximidades da residência, dentro do carro, o homem tentou enforcar a companheira, que conseguiu se desvencilhar, sair do veículo, mas foi perseguida por ele, que a agrediu com socos na cabeça. A vítima conseguiu retornar ao carro, travar as portas e fugir com os filhos do casal, 2 meninos de 4 anos. Ela retornou para o local da festa e acionou a polícia militar. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. O inquérito segue sob investigação. Uma notícia chocante, mais uma, dessa vez vinda de Caçapava. A Isabela Tostes tem as informações do que aconteceu. Olá, Marcela. Parece notícia repetida, mas não é. Mais uma vez, a polícia prendeu um homem por tentar matar o próprio pai. O caso ocorreu ontem, dessa vez em Caçapava. A polícia foi acionada para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegar no local, encontraram a vítima, um idoso de 67 anos, deficiente físico, com ferimentos na cabeça e marcas de mordida. Ele contou que foi agredido pelo próprio filho com um tijolo. A polícia deu voz de prisão ao agressor, que resistiu e precisou ser contido pela equipe. Ele e o idoso foram encaminhados ao pronto-socorro. A vítima vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. Já o agressor foi liberado pelo médico e foi encaminhado ao distrito policial. Ele permanece à disposição da justiça. Isabela Tostes para o TH+SBT. Um homem foi preso em flagrante, acusado de tentativa de feminicídio na madrugada de hoje, depois de ameaçar e tentar agredir a companheira com uma faca. Isso aconteceu em Caraguatatuba. Um homem de 44 anos foi preso em flagrante em Caraguatatuba após tentar matar a própria esposa com uma faca de cozinha. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após o homem chegar em casa embriagado. Ele tentou dar diversas facadas na mulher, mas não conseguiu. Ela não sofreu nenhuma lesão. Ainda descontrolado, o homem deu diversas facadas na geladeira, que ficou comprometida. A filha do casal, de apenas 15 anos, uma adolescente, precisou intervir no momento da briga para impedir que algo pior acontecesse. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio com alguns agravantes, já que o caso aconteceu na própria residência do casal e também ao lado da filha de 15 anos. O delegado de plantão optou pela prisão preventiva do suspeito, que já possui antecedentes criminais e também histórico de violência doméstica. Matheus Andrade para o TH+ Notícias. No fim de semana, um acidente grave na Dutra matou 2 pessoas. As vítimas são um casal de Pindamonhangaba. Os corpos foram enterrados hoje. Essa notícia deixa todo mundo triste, claro. São 2 vidas que se perderam. E essa notícia pegou muita gente de Guará de surpresa. O casal era conhecido na cidade, tinha uma rede de supermercados, enfim, uma situação bem complicada. Hoje, inclusive, o supermercado nem funcionou por motivo, obviamente, de luto. Quem traz as informações sobre esse acidente que chocou a nossa região é a Beatriz Plaça. Oi, Bia, bem-vinda. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o TH+ Notícias. Boa semana pra gente, infelizmente, com essa notícia triste. Esse acidente aconteceu no acostamento da rodovia Presidente Dutra, ontem à noite, no trecho de Pindamonhangaba. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro do casal estava parado no acostamento sem sinalização. Por isso, o caminhão bateu na traseira do carro. E ainda, de acordo com o boletim, por causa da força dessa batida, o carro saiu da pista. O motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada do policiamento, inclusive foi ele que chamou o resgate da concessionária que administra a rodovia. Chegando no local, os médicos constataram ali o óbito desse casal. O motorista chegou a fazer o teste do bafômetro e deu negativo para o consumo de álcool. Esse caso foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Eu volto com você. Bia, obrigada pelas informações, viu? Toda a força aos amigos e aos familiares desse casal que infelizmente faleceu nesse acidente. Obrigada, Bia. Até mais tarde. Vocês lembram que na sexta-feira a gente falou aqui sobre um caso de um incêndio em uma residência aqui em São José? Nesse local, no Jardim Limoeiro, morava um casal de idosos e seus 12 cachorros. Todos estão bem, mas eles precisam de ajuda para retomar a vida.
Era perto das 7h30 da noite, nessa casa no bairro Pôr do Sol, em São José dos Campos, quando o que parecia um curto-circuito deu início a uma tragédia. O fogo se espalhou rapidamente pelos cômodos, destruindo móveis, roupas, eletrônicos e todos os pertences da Maura e do Sebastião. Apesar da gravidade, o casal conseguiu salvar os 12 cachorros de estimação. Os estragos causados pelo fogo continuam nesse cômodo. Aqui era o quarto da filha do casal. Aqui ficava um guarda-roupa. Olha só o que restou desse guarda-roupa. Nada. Olha só a bagunça que ficou. Roupas queimadas, madeira queimada, tudo quebrado, tudo queimado. Nesse outro cômodo era a cozinha. Olha só o estado. As cadeiras de plástico totalmente derretidas. Essa parede quebrou. Parte do cimento ainda está aqui no chão. Olha só, o micro-ondas também todo derretido. Os copos ainda com as cinzas, os armários da cozinha, tudo queimado. Essa geladeira, por exemplo, derreteu ao ponto de nem abrir mais. Olha só o estrago causado. Farelo ainda aqui, ó, as lascas do fogo, do vidro. Essa janela também era toda com vidro, o próprio fogo explodiu essa vidraça. O banheiro também totalmente queimado. Realmente foi um estrago muito grande. A Maura mora nessa casa há mais de 30 anos, está aqui comigo. Maura, como é que foi a sensação? Qual foi a primeira coisa que você fez quando viu tudo aqui pegando fogo? A primeira sensação foi correr para a rua pedir socorro. Mas até que o socorro chegou já foi tarde demais. Porque meu filho e meu marido não teve ação. Eles estavam correndo para acudir, quebraram a parte da frente, mas não conseguiram apagar. Então, falei, vamos salvar nossa vida e os cachorrinhos e deixa queimar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma área de 60 metros quadrados. Durante o resgate, os 12 cachorros ficaram agitados e tentaram até mesmo ajudar a apagar o fogo com as patinhas, mas foram salvos a tempo. A Defesa Civil esteve no local e interditou a casa. Por questões de segurança, recomendou a demolição do imóvel. Da casa inteira, da casa toda, R$100.000. Só de móvel, cerca de 30 mil. Móvel a gente está avaliando em mais de 30 mil, porque era tudo novo, né? A água utilizada pelo Corpo de Bombeiros para combater o incêndio ainda está aqui no chão. Foi utilizada tanta água que ainda tem um pouco dela jogada aqui na casa. Inclusive, para respirar aqui dentro é até difícil, porque o cheiro do incêndio, o cheiro das paredes queimadas, dos móveis queimados, ainda está aqui. O fogo se alastrou até esse cômodo, aqui é um outro quarto. Ele ficou mais ou menos até esse guarda-roupa. Nessa parte de trás, o fogo felizmente não chegou, então os móveis não foram tão afetados. Desde o incêndio, o casal está abrigado na casa de um dos filhos, também no bairro Pôr do Sol. Alguns dos cães também foram levados para lá. Sem ter como arcar com os prejuízos, a família abriu uma vaquinha online. Para ajudar os vizinhos, está ajudando, os amigos, os vereadores também estão ajudando também, entendeu? Os pedreiros ajudando, os amigos, conhecidos, tudinho aqui, entendeu? Foi feita doação também, entendeu? Roupa, alimentos, as coisas, o pessoal está doando, entendeu? Que vocês tenham muita força para recomeçar. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na praia da Tabatinga, em Ubatuba. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, que se alastraram por aproximadamente 76 mil metros quadrados. O fogo se espalhou rapidamente e foi necessário o uso de 3 viaturas no trabalho de combate ao incêndio, que durou cerca de 9 horas. As equipes utilizaram abafadores, bombas costais, sopradores e um total de 4.000 litros de água. Hoje é dia 4 de agosto, as festividades juninas já terminaram, mas tem gente que ainda está no clima junino, mas não uma coisa muito legal não, muito pelo contrário. Estou falando isso porque ontem a nossa produção avistou, acredite, mais um balão, dessa vez nos céus de Jacareí. Já passava das 9 horas da noite quando esse registro foi feito. O registro foi feito no bairro Novo Amanhecer. Nas imagens é possível ver o balão no céu, mas já despencando. Por sorte, o balão caiu numa área de vegetação na Avenida José Teodoro de Siqueira. Agora, você imaginou se ele tivesse
caído em outra região, na rua, perto de algum carro, perto de algum imóvel, na fiação elétrica. Complicado, né? Aí você acha que terminou, beleza, caiu, ponto, acabou, nada. Os baloeiros foram atrás do balão em alta velocidade pelas ruas de Jacareí. Ô, pessoal, isso não pode. Isso é um tipo de crime. Vamos colocar a mão na consciência, o estrago poderia ter sido gigantesco. 6 horas e 47 minutos, comercial chegando. No próximo bloco a gente te mostra a história de uma família que, na verdade, não é uma história de uma família, é uma história de várias famílias que eu me identifico, tenho certeza que você vai se identificar também. Várias famílias que estão dando ali um jeito para poder fazer compra no supermercado sem pesar tanto no bolso. Você tem conseguido? Eu sei que é difícil. Mas a boa notícia é que, segundo um levantamento mais recente do NUPS, a cesta básica na nossa região apresentou uma leve queda nos preços. Você notou essa queda nos preços ou para você não mudou quase nada, hein? Me conta pelo WhatsApp, 997524005 e aproveita e me conta no WhatsApp também, pelo WhatsApp, de qual cidade você está me assistindo. Bora começar a semana juntos, quero mandar um alô para você já no próximo bloco. 6h48, eu volto já. Olha, eu sou Fabrício Correia e às segundas, quartas e sextas, logo após o SBT Pod Night, nós temos um encontro marcado aqui na TH+ SBT. Vale Night, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão brasileira. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Aí vai ele. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Vai pra vitória. Volte a se emocionar com a vitória de um brasileiro. Há 30 anos, o Instituto Ayrton Senna acelera a educação pública de qualidade. Já são mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em todo o país. Na corrida pelo futuro, o Grande Prêmio do Brasil é a educação. O que cabe numa Mini? Cabe diversão, trabalho, ousadia. Cabem as 24 horas do seu dia. Mini Jequiti, gigante igual a você. Nos primeiros passos, tudo é descoberta. Aprender brincando, crescer com afeto, cuidado e atenção. Novos saberes, mais autonomia. Desenvolver o pensamento, respeitar o tempo e o jeito de cada um. Hora de sonhar grande, ampliar horizontes, escolher caminhos com segurança e propósito. Aprender na prática, conectar teoria e experiência. Estar pronto para o futuro. Colégios Univap, unidades em São José dos Campos e Jacareí. Milhares de ganhadores pelo Brasil. Acredite e seja o próximo. Telecena é do Brasil. A Roda da Vida nos apresenta uma sociedade que pede ajuda. A Casa do Pequeno Cidadão acolhe e oferta atividades de assistência social e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, visando a inclusão social e o exercício de sua cidadania. Nós transformamos nossas vidas para viver ao lado de vidas transformadas. Hoje, 9 da noite. Não me diga que vocês não ganham milhões com tudo que fazem. Eu só tô pedindo um. Ofélia fechou o acordo. Bendito seja Deus. Mas apostar tudo nesse contrato... Isso é só a metade. Pode ser um grande erro. Eu não vou ser a modelo da marca dele. Jamais! Hoje, 9 da noite. Que isso? Você tá louca? Não pode ser. As Filhas da Senhora Garcia. Se você pega carro por aplicativo, provavelmente você notou que o preço subiu, né? E não foi apenas uma impressão, de fato subiu. Nos últimos meses, o preço do transporte por aplicativo aumentou 44,5%. E os motoristas reclamam que esse reajuste não chega para eles.
O Otto depende dos aplicativos de corrida para se deslocar. Ele usa para tudo: ir ao trabalho, mercado, lazer. Sempre que precisa sair de casa, já abre o aplicativo para orçar a corrida. Eu uso o aplicativo já faz uns 6 a 7 anos e ultimamente eu estou observando um aumento significativo no aumento das tarifas. Corridas que custavam 10, 15 reais, hoje está em torno de 25, 30, chega na faixa até de 40 reais. E isso comparando o mesmo trajeto, o mesmo horário no dia a dia. Por outro lado, tem quem tenha encontrado uma solução de renda extra nesses aplicativos, como a Érica. Faz 2 anos eu optei por motorista de aplicativo devido a eu ter divorciado e não ter uma opção de horário, né? Porque se eu fosse cumprir horário, eu não conseguia fazer os horários com os meus filhos também. Então, essa foi minha opção. O Jonas começou a fazer as corridas logo quando os aplicativos começaram a funcionar no Brasil. Estava sendo bem rentável para ele. E eu vi como uma opção, né? Você fazer uma renda extra ou até mesmo viver desse trabalho, porque era um trabalho que a gente conseguia trabalhar poucas horas e ter uma rentabilidade grande aí no início, né, da plataforma. Mas não faz muito tempo que eles têm reparado em algo diferente: o aumento do preço das corridas. A gente precisa levar em conta que o transporte por aplicativo é um instrumento básico da cidadania. E por mais que é essencial que haja sim um aumento nas tarifas, mas quando o passageiro paga mais caro e o motorista recebe menos e a gente não vê ali, e o sistema continua operando e a gente não vê uma real melhoria ali para ambos os lados, então acaba ficando complicado. E ele não está errado não. Realmente teve um aumento e foi de 44,5%, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, cerca de 1.700.000 motoristas trabalham pelos aplicativos. A última alta no preço das corridas aconteceu em junho deste ano, o que tem prejudicado bastante tanto os motoristas quanto os passageiros. A gente tinha um atendimento mais elevado e foi cada vez decaindo mais por questões de valores mesmo, né? As corridas acabaram não sofrendo os reajustes. Não é que ficou mais barato o Uber, né, para o motorista. Não é que o motorista está ganhando menos dinheiro e o passageiro está pagando mais. Na verdade, as coisas ficaram mais caras e a corrida ficou o mesmo valor. O aplicativo ele coloca o valor, o motorista está pagando às vezes até um valor justo, não sei exatamente, um valor que eu acho que poderia ser justo, não sei. Mas o aplicativo, a plataforma, acaba repassando um valor bem abaixo para a gente, coisa de R$1 o quilômetro a média, entendeu? R$1 o quilômetro não tem uma lógica, tinha que ser acima de 1,50 para compensar um pouco. Alguns motoristas permanecem operando mesmo com baixo repasse. Já outros, como o Jonas, precisaram encontrar uma solução fora dos aplicativos. Com esse aumento que foi repassado para os passageiros de 44%, né, em cima do valor da corrida, e eu estou ganhando cada vez menos, né? De acordo com a inflação, então assim, está ficando defasado para mim as tarifas. Qual que era a solução? Ou eu ia ter que fazer uma renda extra dentro da renda extra, eu ia ter que fazer uma renda extra dentro do aplicativo, ou eu ia ter que mudar de ramo. Complicado, né, gente? Segunda-feira sempre chega com aquela ponta de esperança, de recomeço, de começar uma dieta, de começar a fazer atividade física, de procurar uma nova recolocação no mercado de trabalho, por que não? Para quem procura oportunidade de estágio, eu tenho uma notícia boa, notícia que vem do CIE. O CIE abriu mais de 7.000 oportunidades essa semana. Nós separamos algumas das vagas, tá bom? Essas vagas aqui tem, por exemplo, na área administrativa, comunicação, contabilidade, marketing, esporte, saúde, nutrição, enfim, são várias vagas. São mais de 7.000, acabei de falar, né? Claro que a gente não ia conseguir citar as 7.000 vagas. Então, a minha sugestão é o seguinte: entra no nosso site TH Mais Vale, porque aí você consegue ver a lista completa de todas as cidades, quais são as vagas por cidade. E é interessante você entrar no nosso site, porque eu sei que nem sempre tem um estagiário me assistindo nesse momento, mas tem muitas famílias que às vezes sabem que o neto, o sobrinho, aquele filho da vizinha está procurando estágio, está em época de estagiar. Então entra no nosso site e aí você acaba podendo compartilhar essa matéria, essas informações com quem você acha que está precisando de um estágio nesse momento, tá bom? Mas não marca bobeira não, faz isso logo, porque as vagas são muitas, mas elas são preenchidas rapidamente, tem muito estagiário de olho nas oportunidades do CIE, tá bom? Então entra lá, thmais.com.br/vale. No nosso site também, falando em mercado de trabalho, tem uma outra matéria super interessante para a gente dividir com vocês. Hoje saíram os dados do CAGED.
Os dados mostram que São José registrou em julho o melhor saldo do ano até agora. Isso significa que o número de contratações foi mais alto. Teve mais contratação do que demissão. E tem matéria sobre isso no site também. Essa que você está assistindo agora aí na tela da sua televisão. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto superior do seu vídeo, que assim vai direto no site, no TH Mais Vale. Você consegue ler essa matéria e ler a outra matéria do CIE também, e tantas outras que a nossa equipe do Departamento de Jornalismo prepara para vocês, que ficam online também acompanhando a nossa programação de jornalismo. Falando em divulgação de dados, o NUPES divulgou os dados atualizados referentes ao preço da cesta básica aqui na nossa região. Por isso que eu te perguntei agora há pouco se você, quando vai às compras, sente que teve uma ligeira queda ou se para você, na verdade, não mudou muita coisa, não. Assiste essa matéria e me conta pelo WhatsApp, eu quero saber a sua opinião, tá bom? O que o NUPES disse? O NUPES disse que, de uma forma geral, a cesta básica, o preço, continua em queda. Mas quando a gente fala em queda, será que é uma queda que de fato faz a diferença? Quem vai com frequência ao supermercado já percebeu que alguns alimentos estão mais baratos, mas ainda não o suficiente. Eu acho que varia muito. Tem semana que está mais baixo, tem semana que está mais alto, né? Hoje, por exemplo, algumas coisas estão um pouquinho mais em conta. Tem oscilado bastante, mas continua caro, né? Porque subiu bastante do ano passado para cá. O café e os ovos, que há meses estavam cada vez mais caros, tiveram uma pequena redução. Outros alimentos que compõem a mesa do brasileiro também estão mais baratos. A batata inglesa foi o legume que mais teve redução, mais de 30%, seguida da cebola e depois a cenoura. Os ovos brancos, a carne bovina e o café moído estão no fim da lista. De acordo com o NUPES, o mês de julho seguiu as baixas da cesta básica pelo 4º mês consecutivo. A redução foi de 0,54%, o que significa menos R$ 15 na cesta completa. As condições climáticas e as negociações internacionais favoreceram a baixa nos preços. Como essas reduções foram bem moderadas e nós tivemos alta muito significativa nos 3 primeiros meses do ano, em 2025 o preço da cesta básica ainda apresenta alta de 1,46%. Os produtos responsáveis pela redução no preço da cesta foram batata inglesa, cebola e cenoura. Esses produtos estão em período de colheita, consequentemente com mais oferta para o mercado interno, consequentemente preços menores para os consumidores. Outros produtos tiveram aumento, como a abobrinha, a margarina, o leite pasteurizado e o grande vilão da vez, o mamão formosa, que por causa do frio excessivo em junho e julho, teve a produção prejudicada. A alta foi de mais de 20%. O mês de agosto deve ser de estabilidade quando o assunto é o preço das frutas e legumes. Mas, quando se trata do café e da carne bovina, a tarifa de 50% imposta pelo governo americano pode amenizar os efeitos do mercado externo. No caso das carnes, nós temos preocupação aqui, mas os preços não devem recuar tanto, mesmo com a redução das exportações para os Estados Unidos. Por quê? Uma grande empresa controla essa distribuição de carne no Brasil. E aí, consequentemente, ela vai reduzir o ritmo de abate em função da demanda interna. No caso do café, também não podemos esperar quedas mais acentuadas nos preços, porque o café é um produto que possibilita um grande estoque de mercadoria e ele tem uma durabilidade muito grande e também há uma grande demanda por outros lugares do mundo, principalmente no continente asiático. Tem telespectador comentando sobre esse assunto. Vamos de mensagem agora? Sandra de São Sebastião. Boa noite, Marcela. Boa noite, Sandra. Tá muito difícil ir ao supermercado. A cesta básica, algumas coisas abaixaram, mas em compensação, outras estão tão caras e com relação ao nosso pagamento de aposentadoria, que não é reajustado, cada vez fica mais difícil com a inflação. Tudo sofre reajuste, né, Sandra? Menos a aposentadoria, menos o nosso salário. Nunca é um reajuste proporcional, né? Obrigada pela sua participação. Eduardo, de Minas Gerais, olha que legal. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com você. Eu acho que estão altos os gastos para nós que somos da classe mais baixa. Pesa mais ainda no bolso, né? Ô Eduardo, obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Mais uma participação agora referente a esse assunto da Rosana,
de São José. Oi, Marcela, boa noite. Estou de folga hoje na melhor companhia, curtindo o jornal com a melhor apresentadora da TV. Muito obrigada. Fico feliz com o seu elogio, viu? Obrigada por você estar aqui com a gente. Tem essa questão das quedas nos preços, né? Mas, como vocês disseram e eu concordo, mesmo com essas quedas, ainda é caro ir às compras. Isso é inegável. O bom é que tem sempre alguém pensando em alternativas que ajudam a comunidade. Em Tremembé, por exemplo, uma horta comunitária orgânica está deixando a mesa de algumas famílias mais saudável, sem pesar no bolso. As mãos que cultivam essas hortaliças carregam décadas de experiência. Hoje, esses homens fazem da horta comunitária um espaço de nutrição e orgulho para Tremembé. Eu chego às 6h30. Essas plantas aqui são todas, as mudas são da doação, né? O povo doa pra gente, o esterco também, e são orgânicos. Eu gosto, porque isso aqui para mim é um tempo para a mente, né? Você não pensa em coisas, então fica focado nas plantas, né? Isso aqui, nós põe adubo aí, esterco, nós mesmo faz aqui. O patrão lá manda esterco e nós põe na planta. A horta comunitária faz parte de um projeto da prefeitura pensado para oferecer alimentos mais saudáveis. Um trabalho coletivo, feito pela população para a população. Na secretaria nós temos vários projetos. Esse é mais um projeto que a gente tem. A gente identificou que aqui era uma área que estava ociosa, né? Então a gente deu uma destinação para a população aproveitar um pouquinho do local. A gente tem a parceria dos voluntários, né? Então, por exemplo, aqui a gente não compra esterco, a gente ganha o esterco de um parceiro nosso de maneira gratuita para a horta comunitária. Também as mudas que a gente tem, todas são também de doação de um outro parceiro nosso, aqui que é um pequeno produtor rural do município. Regando assim, dá até para sentir o cheiro de terra molhada. Tudo aqui é cultivado de forma natural, sem produtos químicos. O resultado vai direto para a mesa. Verduras mais saudáveis, fresquinhas e cheias de sabor. Aqui somente esterco, terra. A gente tem aqui bastante produto de poda, proveniente da poda da cidade que a gente faz a tritura. A gente tem um triturador de galhadas, né? Então a gente só usa produto orgânico. Não tem utilização de nenhum produto químico, muito menos agrotóxico. Nós fazemos cerca de 500 atendimentos mês. A horta ela fica numa área pública, no final aqui da rua José Higino Siqueira, no bairro Jardim Santana. É só chegar, né? Nós temos 2 funcionários que trabalham aqui de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11, fazendo atendimento. E também eles retornam do almoço a 1h, então vai dar 1 às 4. Basta trazer a sacolinha, pegar o alimento. Hoje a gente tem aqui manjericão, temos também alface, cebolinha, salsinha, batata doce, couve. Daqui a alguns dias a gente vai ter alface e banana. Com experiência, dedicação e muito esforço, eles garantem que tudo esteja pronto para quem chega em busca de alimentos mais saudáveis. Um trabalho feito com orgulho por quem entende da terra. Faz tempo, filho. Faz tempo que eu aprendi a trabalhar com isso aqui. Criança? 2 de 7 anos. Desde os 7 anos? 2 de 7 anos. Faz uns 80 anos que eu estou mexendo com isso aqui. Belezinha. Pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre uma opção de passeio em Campos do Jordão que une aventura e natureza. E a gente fala também sobre um alerta da Defesa Civil. O tempo deve virar outra vez a partir de amanhã. 7h05, volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Valley Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Esperança renovada e realização de sonhos. Telecena é do Brasil. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado e sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. Hoje, com bem mais que os meus 20 e poucos anos, eu só quero dessa vida é ser feliz.
Fábio Júnior Legacy. Celebre a sua jornada. Você já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O ENAMED chegou para avaliar anualmente os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar ainda mais a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, esta prova é para você. É o Ministério da Educação e o Governo Federal melhorando a avaliação das escolas de medicina para cuidarmos cada vez mais do Brasil. E tem outra coisa boa. Se você quer fazer residência médica, sua nota do ENAMED vale para o ENARE, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/INEP e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal. Pode preparar o forno, a nova temporada do Bake Off Brasil vai começar. E esse ano a tenda mais doce da TV está ainda mais saborosa. Com novos desafios, novos confeiteiros e apresentadores nem tão novos assim. Ah, para com isso, José. Mas você tá ótimo pra sua idade, tem nem cabelo branco. E a gente tá de volta para comandar essa aventura deliciosa. Com técnica, criatividade e, claro, muito sabor. E você não vai querer perder nenhum só momento. Sábado, 15 para as 9 da noite, tem a nova temporada do Bake Off Brasil. Estamos no começo de agosto e o Santuário Nacional de Aparecida já está com tudo planejado para outubro, lá para o dia 12, na Festa da Padroeira. Hoje eles divulgaram a programação para o Dia da Padroeira e a gente volta a conversar ao vivo com a Beatriz Plaça, que tem as informações sobre esse assunto também. Certo, Bia? Oi, para você de novo, Marcela, para todo mundo que acompanha, é isso, a Festa da Padroeira está chegando dia 12 de outubro, vai do dia 3 até o dia 12, então é bastante programação aí, dá para todo mundo ir na Basílica aproveitar esse momento de muita fé. E já tem o tema também deste ano, o tema vai ser Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. A tradicional novena acontece do dia 3 até o dia 11 e está marcada com algumas celebrações às 3 horas da tarde e também às 7 horas da noite. Além dessas celebrações litúrgicas, também acontecem os tradicionais shows em Aparecida, com a presença ilustre do cantor Daniel neste ano e também com os convidados no dia 9 de outubro. As atividades do dia 12, que aí é feriado nacional, né, o Dia da Padroeira, também Dia das Crianças, começa na madrugada com a tradicional vigília mariana à meia-noite e o toque dos sinos às 4h45 da manhã, com a primeira missa às 5 horas da manhã. Vai ter ainda missas ao longo do dia, momentos de consagração e uma procissão solene de encerramento às 6 horas da noite. E aí a gente lembra, Marcela, que o dia 12 de outubro é um domingo, final de semana, né? Então dá para a família ir aproveitar e com certeza nós estaremos lá. Eu volto com você no estúdio. Bia, muito obrigada pelas suas informações. Deixa eu aproveitar a sua participação para desejar um feliz aniversário pela TV para o nosso querido colega Lucas Mineiro, que está fazendo companhia para você hoje, nosso cinegrafista. Então, Mineiro, em nome de toda a equipe do TH Mais Notícias e da TH Mais SBT, claro, feliz aniversário, viu? Ele tá escutando. Muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida sempre. Ele vai dar o ar da graça? Deixa eu ver. Aê, obrigadão, parabéns! Belezinha. Um beijo, meninos. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau. Seguinte, ó, previsão para amanhã aponta a chance de chuva, principalmente à tarde aqui no Vale. Veja como ficam as temperaturas amanhã. Para São José dos Campos, a previsão fala em mínima de 12 e máxima de 23 graus. Os termômetros variam entre 14 e 25 em Lorena. A terça-feira deve ser chuvosa no litoral, com mínima de 14 e máxima de 25 em Caraguatatuba.
Em Campos do Jordão, o dia também fica chuvoso. Em Campos, a mínima fica em 9 e a máxima não passa dos 19 graus. Atenção pessoal de toda a nossa região, em especial do litoral norte. A Defesa Civil alerta para o risco de ventos costeiros. Você viu na previsão que pode ser que chova, né? Então fique sabendo que pode ser que vente forte também. Mas com a passagem dessa frente fria, nós teremos um pouco de instabilidade atmosférica, ou seja, teremos condição para rajadas de vento, ventos na faixa ali, né, de 60 km por hora, que podem trazer algum tipo de transtorno sim na região costeira, principalmente no litoral norte. Então a gente está atento, porque a gente lembra-se bem, né, do que aconteceu na última semana ali com ventos muito fortes. Tivemos vários problemas na região do litoral norte, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, até Ilhabela sofreu com quedas de árvores, estelhamentos de imóveis. Então a gente está em alerta, né, está em prontidão e alertando a população sobre os riscos desses vendavais que podem acontecer amanhã durante todo o dia e também durante a quarta-feira, principalmente no período da manhã da quarta. Então, terça o dia todo e quarta no período da manhã. Fiquem espertos com relação a isso, tá bom? Se protejam na medida do possível. Em Campos do Jordão, tem um lugar que parece cenário de um filme. Em meio às montanhas, no ponto mais alto da cidade, tem um parque de aventuras que vem chamando a atenção de quem busca emoção, contato com a natureza e, claro, aquele friozinho gostoso da Serra da Mantiqueira. Em meio às montanhas de Campos do Jordão, um cenário que parece de um filme. A natureza dá boas-vindas a quem procura a aventura, fotos incríveis e aquele friozinho gostoso da serra. Esse é o Prana Park. Esse é o ponto mais alto de Campos do Jordão. Esse balanço é o mais alto do Brasil. Aqui são 1.915 metros de altitude. Olha só essa vista, um espaço totalmente instagramável. São 4 atrações ao todo aqui no parque. O Ismael é coordenador das atividades. Ismael, o que o público pode encontrar por aqui? Aqui a gente temos 4 atrações, né? Dentre elas está a nossa tirolesa de 1 km, né? Que é uma das mais altas aí do Brasil, né? Onde se localiza na cidade mais alta. Depois a gente tem aqui logo abaixo, a gente tem um arvorismo com 17 passagens. Depois a gente tem também o passeio a cavalo, que é bem legal também, né? O passeio nas alturas aí. E depois também a gente temos essa bike aérea, que é bem procurada aí pela cidade aí, quando o pessoal vem aí fazer a visita na cidade de Campos do Jordão. Aqui é a bike aérea e só de olhar essa vista já dá um frio na barriga. Mas o Ismael estava me contando que o público pode ficar tranquilo porque tem equipamentos de proteção e as bicicletas são muito bem planejadas, né, Ismael? Exatamente. Aqui essa bicicleta ela tem 2 pontos de ancoragem, né, que é o cabo de cima e de baixo. E a pessoa ela é presa por 2 pontos, um na frente e um nas costas. Então, se por um acaso acontece de estourar um cabo, alguma coisa, sempre o outro cabo dá apoio. A bike está presa em cima e embaixo. Então é isso que traz a segurança aí pro pessoal. Mas é bem difícil, porque esse cabo aguenta bastante peso. Então esse daí é mais improvável de acontecer. Pessoal, aqui atrás de mim está a Pedra do Baú, um dos pontos mais conhecidos de Campos do Jordão. Olha só a altura. E vocês de casa, tem coragem de encarar a bike aérea? Depois da bike aérea, chegou a hora da tirolesa. É a mais alta do Brasil, é quase 1 quilômetro de extensão. Ismael, para quem gosta de adrenalina, aqui é o lugar perfeito. Exatamente, aqui é o lugar perfeito. Aqui a gente tem 3 vias, pode descer até em dupla, ela atinge aí de 60 a 70 km por hora, depende muito do vento, se o vento estiver a favor, ela pega uma velocidade muito boa. E para quem prefere curtir a aventura mais perto do chão, tem também o circuito de arborismo. A atividade é feita entre árvores bem grandes, com equipamento de segurança. Depois da adrenalina, chegou a hora do café. Dá só uma olhada nessa vista. Ela já foi eleita uma das melhores para assistir ao pôr do sol aqui em Campos do Jordão. O Celso é o grande idealizador desse projeto. Celso, conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu em conjunto e esse local aqui, que por muitos anos não tinha nada, começou a ser invadido no final das tardes para o pessoal que vinha passar a noite aqui acampar.
E a gente fazia cerca, quebrava uma cerca, fazia cerca, eles cortavam. Chegou um ponto que eu falei, bom, vamos começar a fazer alguma atividade lá, montar um café, para o pessoal poder assistir mais confortável. E daí que surgiu a história do Café do Pôr do Sol. Que lindo, né? Eu sempre falo, a nossa região é incrível, como tem lugar legal para a gente conhecer. É legal a gente mostrar essas muitas reportagens sobre passeios na Serra da Mantiqueira, porque às vezes a gente vai fazer um passeio numa cidade que a gente acha que conhece de tudo e na verdade não, tem sempre algo diferente para conhecer. E esse parque ali, a aventura, emoção, natureza, enfim, tomar um cafezinho deve ser bom demais, uma tacinha de vinho, bom demais essa natureza maravilhosa. Vamos de mensagem, que é outra coisa maravilhosa que eu tenho, que é a sua companhia. Jair de Taubaté, boa noite para vocês aí do TH+. Não percam um programa. Jair, muito obrigada. Eu já há alguns anos, quem me acompanha há bastante tempo, sabe que eu falo sempre que eu tenho algo muito especial que caminha comigo, que é o carinho do público e a escolha de vocês. Vocês escolhem estar comigo, estar com a gente todos os dias. E isso não tem preço. Então, em nome de toda a equipe, muito obrigada por escolher estar aqui com a gente. Um beijo para você, Jair. Boa semana. Simone de São José dos Campos, ó, tá vendo? Ó? Boa noite, Marcela Mesquita. Eu assisto todos os dias ao seu programa. Um abraço para você e para sua equipe. Fiquem com Deus. Amém, Simone. Fique com Deus você também. Uma ótima semana para você. Muito obrigada por escolher estar aqui com a gente todos os dias. Um beijo para você. Mais uma mensagem agora da Marina, de São José. Boa noite, Marcela. Abençoada semana para todos. Amém. A gente precisa mesmo de bênçãos todos os dias. Mas segunda-feira tem aquele quê de recomeço, de escrever uma nova história para a semana que está começando. Então, as bênçãos são muito bem-vindas todo comecinho de semana. Marina, um beijo. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Sebastião de Guararema. Oi, boa noite, Marcela. Que bela iniciativa foi essa de Tremembé, viu? A de fornecer alimentos frescos e de graça para a população. Parabéns pela iniciativa. Não é legal, Sebastião? E uma coisa que eu acho muito bacana aqui é que a gente consegue fazer um jornalismo, fazer um jornal que mostra a realidade, que nem sempre é positiva, e que a gente mostra também bons exemplos para que sirvam de incentivo. Quem sabe o que acontece agora em Tremembé não possa acontecer já em Guararema ou em qualquer outra cidade aqui da nossa região. Inclusive, se você que está me assistindo, tiver exemplos bacanas de coisas que estão dando certo na sua comunidade, me contem pelo WhatsApp que eu vou adorar dar notícia boa aqui para vocês. Combinado? Sebastião, um beijo, muito obrigada pela sua participação. O nosso WhatsApp para você mandar sugestão de pauta é o 997524005. Se você quiser continuar papeando comigo, passa no meu Instagram, @mesquita.marcela. Agora são 19h19, então pensa positivo para atrair coisa boa. Boa semana para todo mundo e até amanhã. Tchau!